Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui ao vivo com uma palavra de Deus para o seu coração. Quem tem sede venha é uma fanpage, é um lugar onde a gente reservou exclusivamente para falar do amor de Deus, para falar sobre o reino dos céus e convidar você a fazer parte desse reino, convidar você a se habilitar para ir para a vida eterna. E isso só é possível através da fé em Jesus Cristo. A graça de Deus nos dá a condição de salvação, mas para isso nós precisamos acreditar e querer essa graça. Então, a intenção desses vídeos que a gente grava, esses vídeos que a gente faz aqui ao vivo, como hoje nós estamos ao vivo, é justamente isso, é chamar a atenção do perdido, mostrar aqueles que cometem erro como eu, que tem um caminho do arrependimento e que Jesus veio justamente para nos chamar a esse arrependimento. Então, espero que esse vídeo possa servir para você de alguma forma, para que você se desperte e tenha pelo menos o interesse de saber um pouco mais sobre o reino dos céus. E aí sim eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te despertar para essa nova realidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Salmos, porque o livro de Salmos é muito conhecido, até quem não é cristão gosta muito dos Salmos. E então hoje eu vou falar sobre um salmo específico, é um salmo que eu particularmente gosto muito, que é o Salmo 133. Mas eu quero falar um pouco sobre o livro de Salmos, porque Salmos eles foram escritos, na Bíblia tem 150 Salmos, mas isso é um saltério, né, que foi separado para a Bíblia, mas tem muitos outros Salmos, mas esses são os Salmos considerados os inspirados por Deus, né? E ao contrário do que muita gente pensa, que todos os salmos foram escritos por Davi, não, muitos deles, talvez a maioria deles foi escrito por Davi, mas nós temos também os filhos de Corá, Asaf, enfim, e tem alguns anônimos, né? Então dos 150 salmos, eles são divididos em 5 partes, em 5 etapas, e a primeira etapa, que vai até o Salmo 41, esses sim foram escritos por Davi, ou pelo menos a grande maioria deles, né, foram escritos por Davi. Depois nós temos um segundo, que aí tem a maioria Davi, mas também tem aqui os filhos de Corá. Depois tem o terceiro bloco, que aí foram de Asaf, né, a maioria escrito por Asaf. Depois um quarto bloco, que são anônimos. E depois o quinto bloco, que a maioria também é de Davi. E o Salmo fala de louvor, né? Se a gente pegar aqui na explicação da Bíblia aqui, ó, o título hebraico de Salmo é Tehillim, que significa louvores, né? Então, depois que teve a Septuaginta, que teve a tradução do hebraico para o grego, é que aí ficou conhecido como Salmos, né? Salmos, na verdade, é uma tradução para nós do grego, né? Que vem da palavra psalmoi, mas enfim, Salmos, né? A gente conhece por Salmos. E no final de cada bloco, o salmista faz questão de colocar louvores a Deus, faz questão de chamar a nossa atenção para louvores a Deus. Inclusive o Salmo 150, ele é inteiro chamando a gente a adorar a Deus, a prestar louvores ao Senhor. Então, o Salmo é isso, é uma maneira da gente adorar a Deus através dos louvores, a gente louvar o Senhor. O Salmo 150, olha o que fala: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento de seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta e louvai-o com o saltério e a harpa. Saltério aqui no caso, porque saltério tem dois significativos. Um é o conjunto dos 150 salmos e o outro é um instrumento musical de corda triangular que dizem que é muito lindo, eu não conheço, mas saltério também pode ser instrumento de corda. Louvai-o com a dufe e com a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas,
louvai-o com seus símbolos sonoros, louvai-o com símbolos alticinantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Isso é o Salmo 150, né? Então o Salmo é isso, o Salmo fala de louvores. E tem alguns eruditos, estudiosos da Bíblia, que até colocam que cada bloco, como são 5 blocos de Salmo, né? O primeiro vai de 1 ao 41, depois do 42 ao 72, depois de 73 ao 89, depois do 90 a 106, depois do 107 ao 150. Tem alguns eruditos que colocam também como esse salmo sendo cada bloco representando um livro do Pentateuco. Então o primeiro bloco representa Gênesis, o segundo Êxodo, o terceiro Levítico, o quarto Número e o quinto Deuteronômio. Eu particularmente não acho que tem um exagero aí, até porque o salmo que nós vamos ver hoje, ele está no último bloco, mas eu acho que ele está muito mais ligado ao livro de Êxodo. Acho não, é certeza que está, porque nós vamos ver aqui hoje, tá? O salmo lindo, o salmo que eu gosto demais. E o salmo diz assim, ó, o salmo 133. Olha só o que diz o salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vou repetir. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Vou repetir. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, olha só, talvez a gente... É importante demais a gente estudar a Bíblia, para a gente entender aquilo que nós estamos lendo e para a gente realmente conseguir interpretar o que Deus quer falar conosco. O Salmo 133, você lê assim, talvez, para quem não conhece assim a história, que o significado, a história da Bíblia, o Antigo Testamento, talvez não faça tanto sentido, né? Mas então é importantíssimo a gente entender o que o Salmo está falando aqui. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Está falando o seguinte, que Deus, ele quer que a gente viva realmente unidos. Ele quer que nós tenhamos uma vida em união, né? Um amando o outro e a gente realmente tendo esta vida conjunta em comunhão. Mas olha só, ele fala o seguinte, que para Deus isso é tão importante, Deus faz tanta questão de que a gente vive em união, que para ele é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão e que vai sobre a orla de suas vestes. Aí a gente fala, mas como assim? O que tem a ver o óleo que ele fala que é despejado na cabeça de Arão e desce pela sua barba e pela orla? Então é importante a gente ver o que quer dizer isso. Então vamos lá, a gente vai lá no Antigo Testamento, quando Deus ele pede para Moisés levantar o tabernáculo. Nós já vimos sobre o tabernáculo. O tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo, né? Onde estava o tabernáculo, ali significava a presença. Então o tabernáculo ele era a figura central do acampamento dos hebreus quando eles saíram do Egito. Então, quando eles saíram da escravidão do Egito e estão indo para a terra prometida para tomar posse da herança que estava separada para eles, Deus, no Monte Sinai, ele pede para Moisés levantar esse tabernáculo, que nós já falamos sobre, não vou repetir, só para quem não viu ainda entender. O tabernáculo era uma tenda muito grande, de 12 metros de comprimento, cercada, né, a sua volta toda por uma cerca de tábuas, né? E essa tenda era um lugar onde a Arca da Aliança ficava, e essa arca representava a presença de Deus. Então a tenda era dividida em 2 ambientes, que chamava o lugar santo, que é onde ficavam alguns utensílios, e depois da cortina, depois do véu,
tinha o Santo dos Santos, que é onde essa Arca da Aliança ficava, e ali representava a presença de Deus. Tanto que quando Moisés levantou o tabernáculo, ele terminou de fazer a tenda, diz que a glória de Deus desceu naquele lugar de tal maneira que ninguém conseguia ficar ali dentro, né? Que eles tiveram que sair e não conseguiam ficar nem de pé lá dentro. Então, de tão forte foi a glória de Deus naquele lugar. Então, o tabernáculo em si, ele era um lugar sagrado, aonde tinham os sacrifícios e aonde ali tinha a comunhão e o perdão do pecado do povo. Então, quando o sacerdote ele ia sacrificar alguma coisa, algum animal pelo perdão do povo, né, o que ele fazia? Ali, logo depois da cerca da tenda ali fora da tenda, logo depois da cerca do tabernáculo, tinha o altar do holocausto. Depois do altar do holocausto tinha uma pia de cobre onde o sacerdote tinha que se lavar. E dentro da tenda tinha do lado direito os pães, a mesa de pães, e do lado esquerdo o candelabro, né, o castiçal ali onde as luzes ficavam acesas. E na frente o altar de incenso. Aí atrás do altar de incenso tinha cortina, e atrás da cortina a arca com a tampa que chamava o propiciatório, que ali então era a presença de Deus. Agora olha só, os primeiros sacerdotes que foi levantado para cuidar do tabernáculo e para oferecer sacrifício a Deus pelo pecado do povo foi Arão. Arão é irmão de Moisés, e ele foi escolhido sacerdote, e a linhagem dele, os filhos dele, né, e a descendência dele teria esse legado para sempre, né? Ou seja, os filhos dele seriam da linhagem do sacerdócio. Eles eram descendentes da tribo de Levi, por isso que você vê, levita na verdade não é só os músicos, é que Davi implantou essa questão dos levitas também tocarem, louvarem, né? Porque Davi era um músico e ele então implantou isso para os levitas, mas os levitas eram responsáveis pelas liturgias do tabernáculo. E Arão, então, foi o primeiro que foi levantado como descendente de Levi para sacrificar no tabernáculo e para oferecer o pecado do povo para Deus, para que o povo fosse perdoado. Só que antes dele ser ungido sacerdote, ele teve que passar por um ritual. E esse ritual está aqui no livro de Êxodo. Tá, senhora, no capítulo 30, a partir do versículo 22, olha só o que fala. Então, Deus tinha falado para Moisés, olha, você vai fazer o altar do holocausto, você vai fazer a pia de cobre, você vai fazer a mesa para colocar os pães, você vai fazer o candelabro, você vai fazer o altar do incenso, e você vai colocar o véu no meio da tenda, e atrás do véu você vai guardar a Arca da Aliança, que deveria ser feita de ouro puro, com a tampa, com os dois anjos tocando as asas e tal. Deus estava dando todas as orientações para Moisés no Monte Sinai. Foi logo depois que ele tinha dado também a tábua com os mandamentos. E aí depois que terminou, então Deus chama Moisés e fala assim, olha, em seguida o Senhor disse a Moisés, junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário. Vocês anotaram a receita para fazer? Não tem jeito, não, Deus pede para ninguém fazer isso aqui, viu? E 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas como obra do perfumista, ou seja, pega um cara que sabe fazer perfume e pede para ele fazer este óleo que vai ser o óleo sagrado. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-a para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia de cobre com a sua base. Faça, olha só, ele pediu para ungir com aquele óleo precioso todos os utensílios do tabernáculo. E depois ele fala assim, você os consagrará e serão santíssimos.
e tudo que neles tocar se tornará santo. Então dá uma olhada a importância que tinha esses rituais, essa liturgia ali no tabernáculo. Então ele falou assim: olha, Moisés, você vai fazer esse óleo, mas não é a qualquer pessoa, eu quero que um perfumista faça esse óleo, e esse óleo vai ser colocado como para ungir todos os utensílios do tabernáculo, e tudo que tocar nele será santo. Então essa é a importância que Deus dava. E aí ele fala assim: olha, unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Então, você entendeu? Ele pede para Deus, ele pede para Moisés fazer um óleo precioso, né, com as mais puras especiarias aqui, e pede para consagrar isso daí, e ele fala que esse óleo vai ser colocado então nos utensílios, tudo que tocar nele depois será santo, e Deus fala: você vai ungir também Arão e seus filhos. Então o que ele faz? Arão ficava de joelho e Moisés vinha e despejava esse óleo sagrado na cabeça de Arão. E Arão, aquele óleo escorria pela barba de Arão, né? Escorria pela orla da sua roupa. E ali Arão estava consagrado para representar o povo diante de Deus. Ele estava consagrado para levar tudo aquilo que envolvia a liturgia do povo para Deus. Ele era um elo fortíssimo entre o povo e Deus, né? Porque Deus, quando ele queria falar com o povo, ele usava profetas, mas quando o povo precisava chegar até Deus, eles tinham que usar o sacerdote. E Arão então foi consagrado o primeiro sacerdote. E como que ele foi consagrado? Com esse óleo precioso que foi colocado na sua cabeça e escorreu pela barba e pela orla. Ali Arão foi considerado santo, ele foi considerado separado para Deus, consagrado para Deus. E aí então a gente vai no Salmo 133, que Deus se alegra da nossa união, e que a nossa união é como o óleo precioso que desce pela barba de Arão. Então agora você entendeu o quanto Deus aprecia que a gente vive em união? O quanto Deus aprecia essa comunhão entre irmãos? Então nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver a comunhão, porque isso é sagrado diante de Deus. Então toda vez que você briga com seu irmão, toda vez que você discute com seu irmão, é como se você estivesse abrindo mão dessa consagração, ou abrindo mão dessa comunhão também com Deus. Porque Deus se agrada demais disso. A nossa união é sagrada diante do Criador. E o Salmo não termina por aqui. O Salmo não termina. O Salmo ainda fala o seguinte: é como o orvalho do Hermon. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Hermon é um monte, é uma montanha que fica no norte, no extremo norte de Israel, que é na divisa com a Síria. E o Hermon tem uma característica interessante. O cume do Hermon, em cima, o topo do Hermon, ele tem geleiras o ano todo. No Hermon, no tempo do frio, neva naquela geleira, e aquilo lá forma gelo, e aquele gelo nunca derrete totalmente, mas gera esse orvalho, e esse orvalho vai descendo do Hermon, e ali forma o Rio Jordão. Eu já falei sobre isso uma vez. O Rio Jordão não tem uma nascente da terra. O Rio Jordão não é igual aos outros rios que nascem com uma mina. O Rio Jordão, ele nasce do orvalho do Hermon, que desce da montanha, daquele gelo derretido, daquele orvalho, ele desce e ali forma as nascentes do Rio Jordão. E o Rio Jordão é o rio que desce e ele banha todo Israel. Ele que forma o Mar da Galileia, onde Jesus operou tantos milagres, andou sobre as águas, onde teve a pesca maravilhosa, onde ele acalmou a tempestade. Esse lago, que é um lago doce, mas o pessoal chama Mar da Galileia, porque ele é muito grande, tem 10 quilômetros de extensão. Esse Mar da Galileia é formado pelo Jordão. E depois o Jordão, ele continua e vai até o Mar Morto e desemboca no Mar Morto. Ou seja, ele nasce na divisa ali com a Síria, no Hermon, e morre ainda dentro de Israel. Então ele não vai para outro lugar. E o Rio Jordão faz uma divisa em boa parte do território de Israel, ele faz divisa com a Jordânia. Mas então olha só, aqui também o salmista fala, é como o orvalho do Hermon que desce, olha, que desce sobre os montes de Sião. O orvalho desce e forma o Jordão, e o Jordão corta Israel, e os montes de Sião é onde hoje está instalado Jerusalém.
E ele fala o seguinte: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O orvalho do Hermon é o que dá vida para Israel. O orvalho do Hermon é o que dá vida para aquele lugar onde Deus escolheu para fazer morada. E hoje nós somos a morada do Espírito Santo. Deus, assim como Paulo escreve lá em 1 Coríntios 3,16, que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Então a nossa união para Deus é como o óleo precioso que ungiu Arão como o sacerdote, como representante do povo, e é como esse orvalho que forma um rio e que dá vida a nação escolhida. E hoje nós somos a nação escolhida. Então a nossa união é como o orvalho do Hermon que dá vida eterna, onde Deus ordena bênção e vida eterna, vida para sempre. Esse Salmo 133 é o salmo que eu gosto mais, é o meu preferido, porque ele fala de união entre os irmãos. Jesus falou: ame teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ama teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos aprender a viver em união. Nós precisamos aprender que nós não devemos ficar brigando entre nós, que nós temos que viver em união, porque isso é o que agrada o nosso Criador. Amém? Espero que esta mensagem possa ter falado ao seu coração e que você passe a tratar melhor o seu irmão, passe a tratar melhor o seu próximo, passe a viver realmente em união, porque isso agrada demais ao nosso Criador. E Ele ordena bênçãos e vida para sempre quando a gente vive assim. Amém? Então um grande abraço para vocês aí, tá? Eu vou orar, depois eu falo o nome de algumas pessoas. Senhor, nós te agradecemos por esse momento precioso que o Senhor preparou para nós aqui, Pai. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado. E agradeço, Senhor, por cada vida que está assistindo esse vídeo e que elas possam ser tocadas, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos dado o que vestir. E isso para nós, Senhor, é o que basta, porque além disso nós só precisamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Muitas vezes, Pai, nós queremos acumular riquezas, muitas vezes nós queremos juntar coisas, mas a Tua palavra também nos ensina que nós precisamos de algo mais importante, porque para nossa sobrevivência o básico é necessário, mas tem algo que nos leva na Tua presença, Pai, e esse algo é viver em união entre nós, é vivermos realmente numa comunhão, Pai, para que a gente possa apresentar depois os nossos erros diante do Senhor, mas para serem perdoados. Então, Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado vida em abundância. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos permitido conhecer o Senhor, e assim que a gente possa viver em comunhão também com o Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todo mundo que esteve assistindo a gente aí. A Cileia, que Deus te abençoe, viu, Ci? A Terezinha Galhardo também, que Deus te abençoe, escreveu bom dia, graça e paz para você também. O Sérgio Carraro, que escreveu bom dia. A Regina da Loca também, que está assistindo, Deus abençoe. A Carlinha, que deu um bom dia aos amigos, bom dia, que a gente vive em união, né, Carlinha? A Isilda, que está assistindo. A Rose, que escreveu a paz do Senhor Jesus. O pastor, Mário César, que eu achei que fosse o pastor que congregava comigo lá, mas o Marinho, né? Marinho, que Deus te abençoe, viu, Marinho? O Vanderlei Ferreira também, meu primo, que Deus abençoe. A Andréia, que Deus te abençoe, viu, Andréia? A dona Sandra, que Deus te abençoe também. O Talarico, que Deus te abençoe. Falou, cheguei no culto. Glória a Deus, Talarico, glória a Deus pela sua vida. O Wilde também, que deve estar com a Antonella lá, que Deus abençoe, viu, Wilde? O Zé Reinaldo, que Deus também te abençoe, Zé. Ele pôs aqui que Deus abençoe a todos. A Gi está também nos assistindo. A Helena, que escreveu bom dia, pastor, que Deus abençoe sempre sua vida, a todos nós, né, Helena? A Terezinha Galera escreveu amém, a Helena escreveu amém, e a Rose escreveu Deus abençoe sua vida poderosamente, a nós todos. Meus amados, que Deus abençoe todos vocês. Se eu não falei o nome de você que está, desculpa, porque realmente tem muitos nomes, a gente acaba
não passando todo mundo, mas eu queria te agradecer profundamente, tá? De coração. Para mim é importante que eu possa fazer parte do reino, mas falando disso que é um dom que eu acho que Deus me deu e eu espero contribuir também para que vocês tomem as decisões necessárias. Deus abençoe vocês poderosamente e até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir.